Você já sentiu como se sua vida estivesse prestes a sair do controle? Como se bastasse um momento de raiva, uma palavra mal colocada ou uma decisão impulsiva para tudo desmoronar? Muitos acreditam que precisam controlar o mundo ao redor. Mas os estoicos enxergavam além dessa ilusão. Eles sabiam que o verdadeiro campo de batalha é interno. Você não precisa dominar o mundo, precisa aprender a controlar 4 forças que moldam silenciosamente sua vida: sua boca, seu humor, seu dinheiro e sua mente. Perder o controle de qualquer uma delas pode custar caro. A vida cobra, às vezes de forma gentil, mas muitas vezes de forma brutal. E o que está em jogo aqui não é perfeição, e sim poder. O tipo de poder que constrói liberdade, não através do grito, mas da disciplina silenciosa. Porque a verdadeira liberdade começa dentro de você, na forma como escolhe responder ao mundo, momento após momento. Tudo começa com a boca. Quantas vezes você disse algo e se arrependeu imediatamente? Palavras não desaparecem. Elas ecoam, moldam percepções, constroem ou destroem relações. Marco Aurélio dizia: deixe sua fala ser o reflexo de sua integridade, não do seu impulso. Em um mundo onde todos falam demais, o silêncio se tornou um superpoder raro. Um exemplo claro é o de Aaron, respeitado, calmo, íntegro, mas em um momento de frustração, ele falou mais do que devia. E embora estivesse certo, perdeu a confiança que levou anos para conquistar. Esse é o perigo. Você pode vencer a discussão e ainda assim perder a sala, porque quando a fala vem do ego, não do propósito, ela fere mais do que corrige. Palavras devem ser ferramentas, não armas. E o silêncio, quando bem utilizado, pode ter mais peso que 1000 palavras vazias. Mas a fala externa é apenas uma parte do problema. A conversa interna talvez seja ainda mais importante. Aquilo que você diz para si mesmo, mesmo em silêncio, está moldando sua identidade. Se você se repete constantemente que não é suficiente, sua realidade seguirá esse roteiro. Sêneca já alertava: o que você pensa sobre si mesmo é mais importante do que o que os outros pensam de você. Sua fala é um reflexo do seu autoconceito, e se você fala com dureza, sarcasmo ou desânimo, é isso que você alimenta dentro de si. Aprender a controlar a língua, por fora e por dentro, é o primeiro passo rumo ao domínio próprio. A segunda força é a mente. A forma como pensamos define a forma como vivemos. Antes mesmo de uma situação acontecer, muitos já se entregam ao medo, à dúvida ou à derrota. Isso não é realidade, é uma mente destreinada. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas os nossos julgamentos sobre eles. Ou seja, não é o mundo que nos derruba, mas a interpretação que damos aos fatos. A mente, se não for treinada, transforma pequenas incertezas em monstros imaginários. Um exemplo disso é Carl, que foi demitido e, dominado pela dúvida, parou de tentar. Não porque era incapaz, mas porque acreditou numa narrativa que ele mesmo criou. A mente, quando indisciplinada, se torna uma prisão. Treinar a mente não é negar o que sente, mas aprender a observar o pensamento antes de obedecê-lo. Marco Aurélio começava o dia se preparando mentalmente para lidar com pessoas difíceis, não para mudar o mundo, mas para fortalecer sua paz interior. Os estoicos praticavam a meditação, o diário, a solitude. Filtravam seus pensamentos como quem filtra a água que bebe. Se o pensamento não é útil, ele não merece espaço. Porque a liberdade mental começa quando você para de obedecer tudo que sua cabeça diz. A terceira força é o humor. O estado emocional com que você começa o dia pode moldar toda a sua jornada. Às vezes, um simples incômodo, como derramar café ou ser fechado no trânsito, se transforma em raiva que se espalha para todas as áreas da sua vida. Os estoicos chamavam isso de escravidão emocional. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente,
não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Não se trata de suprimir emoções, mas de não ser dominado por elas. Jason, por exemplo, perdeu uma grande oportunidade de emprego porque deixou a frustração guiar sua postura na entrevista. Seu currículo era ótimo, mas sua energia afastou a chance. A solução? Treinar a resposta emocional. Quando sentir raiva, tristeza, frustração, nomeie a emoção. Isso cria distância entre você e o impulso. E nessa distância, nasce a liberdade de escolha. Você não precisa sentir-se bem para agir bem. Pode estar ansioso e, mesmo assim, responder com gentileza. Pode estar cansado e, ainda assim, manter a presença. Emoção não é destino, é apenas um aviso. Cabe a você decidir se vai agir com base nela ou com base em seus princípios. A quarta força é o dinheiro. O que você faz com seu dinheiro revela muito mais do que sua situação financeira. Revela seus valores, seu autocontrole e sua relação com a liberdade. Não é o quanto você ganha que importa, é o quanto você controla. Léo vivia como se fosse rico, com roupas caras, jantares de luxo, mas escondia dívidas e ansiedade. Ele gastava para fugir de um sentimento de insuficiência. Já Clary, com um salário simples, vivia em paz porque cada gasto era consciente. Ela não comprava por impulso, mas com propósito. Cada decisão financeira dela era um voto silencioso pela vida que queria construir. O estoico não busca status, busca liberdade. Não precisa de aprovação, precisa de clareza. Ele gasta menos para viver mais. Sua riqueza está na disciplina, não no saldo da conta. Porque o dinheiro, quando desgovernado, se torna uma prisão invisível. E quando usado com consciência, se torna uma ferramenta de autonomia. Mas no fim, tudo isso converge para um único ponto: o autodomínio. O maior inimigo não é o mundo, é você mesmo. As pequenas decisões diárias, explodir numa conversa, gastar sem pensar, se entregar à preguiça ou alimentar pensamentos negativos, são os verdadeiros sabotadores da sua liberdade. Os estoicos entendiam que liberdade real é fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Sêneca dizia: nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. E isso exige responsabilidade, não de controlar tudo, mas de se controlar diante de tudo. A boa notícia? Disciplina é treinável. Você pode começar agora, com pequenos atos. Falar com mais intenção, pensar com mais clareza, gastar com mais propósito e agir de forma alinhada ao seu eu mais elevado. Porque a sua melhor versão está te observando, mesmo quando ninguém mais está. Viva como se ela estivesse sempre presente. Ela não grita, não julga, mas observa. E cada escolha é um voto em direção ao homem ou à mulher que você está se tornando. No fim das contas, não é sobre o que você sente, mas sobre o que você escolhe fazer com o que sente. A vida vai continuar te testando. Mas se você dominar essas 4 forças, sua boca, seu humor, seu dinheiro e sua mente, nada poderá te controlar. Nem o medo, nem o fracasso, nem o caos. Você se tornará inabalável. E o mundo, mesmo quando desmoronar lá fora, encontrará em você um porto firme, calmo e disciplinado. Esse é o caminho estoico, o caminho do poder interior.